Fala galera, bem-vindos a mais um Veja Bem Mais. E hoje aqui continuamos nossa saga em Roma. No último episódio, acho que, se eu não me engano, foi o final, né, César, dessa área, dessa parte mais lendária, assim, que não tinha muitos registros. E finalmente nós chegamos, inclusive, no porquê, ou pelo menos no que dizem, né, se é o motivo disso, que foi no final ali, quando Roma foi saqueada e houve um incêndio. Certo, César? Se Sei. eu me recordo bem, era isso? Isso não é alegado não, isso tem evidência É. histórica de que Ah, tem evidências históricas? Ah, eu achei sim. que essa foi a desculpa Não. que Tem surgiu. ho Ah, tá, ho ok. houve um incêndio em Roma e Houve um os incêndio. registros efetivamente foram queimados. Ok. E foi ali durante esse período que ela foi saqueada, né? Sim, a Ficou em estado de invasão sítio por mais de 10 anos, né? Se eu não me engano, 10 anos, alguma coisa assim. já você já tá trocando bolas já. Já? Vixe. Isso aí Era, foi a cidade de Veios. é muito Roma. Ah, verdade, eles fizeram isso com veio, certo? Sim, Ah, depois ok. invadiram pelo esgoto e terminaram a guerra. Exatamente. Mas Roma Boa, não, Roma ficou sitiada por 7 meses mais ou menos pelos gauleses. Hum, verdade. Tá certo. Bom, nesse período aí eu lembro que teve algumas greves, algumas conquistas a mais, como sempre, né, fazendo parte. Teve os atos, teve os gansos, que inclusive foi a capa do nosso, Tem nosso episódio. Eu posso comprovar, melhor que um cachorro é ter um ganso no seu quintal. Falo por ganso guarda experiência. guarda romano. Porra, melhor guarda-alarme que tem, viu, sem sombra de dúvida. Ah, e também foi aí que se consagra ela que a gente falou que é como se fosse o segundo fundador de Roma, certo? Que era Marcos Camillus, né? Marcos Furius Camilo. Furius Camillus. Esse É, cara aí mesmo. Vamos ver Quero saber o que vai acontecer com ele agora. vai ser levado pela nuvem também. Tá, Né? tá faltando alguém ser levado pela nuvem. Sem spoilers. Não, agora tem registro, agora eles não vão ficar inventando tanto, né? Me diz, por favor. Olha, esse é um bom ponto, porque apesar de ter registros, são registros de romanos contando a história de Roma. Então, Sim, mesmo que haja maior diversidade de registro, isso não garante veracidade dos mesmos. hum, Ainda sim, tem muito mito, muita lenda na história. A diferença é que tem mais fontes primárias aí para o que está sendo dito. sim. Muito bom, muito bom. Ah, antes da gente começar também, uma coisa que a gente sempre falou, você principalmente falou bastante nos episódios e eu venho comprovando isso cada vez mais, que é assistir as coisas que a gente tá recomendando. Aham, É ótimo, ajuda também a... Bom, que nem a gente falou, né? Ajuda a aprender mais ainda o assunto na cabeça, que eu tô vendo lá o Romulus. aham. E não vou mentir, é muito prazeroso você estar assistindo assim de boa e você fala, eu sei quem é você. Ou tipo, eu sei o que isso aqui deveria ser. Muito bom, muito bom. A No caso série faz. dessa série, dá para principalmente saber o que eles não estão dizendo, mas você sabe que é a versão ortodoxa, por assim dizer, da Exato, história. exatamente, exato. Você entende as referências aí. Você tá o tempo inteiro que nem o Capitão América, sabe? Aham. Capitão América? Entendi a referência. É, pô, Ah, o sim. meme clássico dele. Sim. Então, Sim, é muito bom. mas é O muito bom, muito Coriolanus bom. você não conseguiu ver ainda, né, o filme? Não, Coronas eu não vi ainda. Bota na Mas lista eu aí. tô vendo o Romulus. Uhum. Nada a ver, mas eu acho até estranho que o Romulus não me incomoda, o idioma, Aham. mas espanhol pra mim é uma coisa que, Jesus Cristo. Espanhol? Eu não sei porquê, sempre que eu assisto qualquer coisa que seja em espanhol, me buga. Mas o que você tá vendo de Roma em espanhol? Não, nada, mas eu tô falando que, tipo, o negócio que é Ah, latim, só um né? comentário. Então, um comentário. Por isso que eu falei nada a ver, mas Ah, só um comentário. entendi. Tá bom. Bom, somos conhecidos pelas tangentes, então. Sim, E ouvintes hoje aprenderam que o William é irritado pelo conteúdo em espanhol. Exatamente. Mas latim arcaico não, muito bom. Deve ser eu devo ter parte nisso porque eu falo portunhol às vezes, né? Isso, ao longo Não, dos você anos, fala, talvez não, fui criando eu uma acho que resistência. você mistura mais o inglês do que qualquer coisa. Tá É, ok, tá de boa. isso que você percebe, né? É, é.
Tá vendo como é que é o meu espanhol? Às vezes você fala, eu não faço a menor ideia. Tá bom. Vou Mas, aprender latim arcaico mais legal. sim, você já pode ir pro Vaticano depois. Exato. Aí chupa Embora pra lá não seja o ninguém vai arcaico, mas. entender. É, então. Não vai entender. Não vai dar pra bater um papo com o Papa. Pô, eu acho que faz sentido você ser parte da Igreja Católica Romana depois dessa série aqui. Né? Você falou que curtia o Pompílios, foi o primeiro Papa, por assim dizer. Grande Aí, Pompílios, gostei dele. pensou você como um herdeiro, pelo menos em cargo do Pompílios? Nossa, isso é foda, hein? Eu ia manter a paz também. Não tenho saco pra Você, guerra, não. você, literalmente escutaria Bob Marley no trabalho, né? Dependendo de mim, aqueles portão lá nunca ia abrir. Eu acho que não existe mais esses portões, mas Não, sei, sei. é, seria interessante. Pô, não ia abrir nem no meu quarto direito. Bota um PCzão, um PC foda no meu quarto, acabou. Eu ia ficar lá. Isso aí, esse é Papa o. jogando Call of Duty o dia inteiro. Bom, esse é paz garantida. Faz garantido, pô. Tudo bem. Mas, bom, agora essa Bom, tangente foi meio distante. falando em cenários, e simulações e paz, preciso fazer as pazes aqui com alguns erros cometidos no último episódio. Como a gente também Diga. falou, muita coisa, não somos historiadores nem nada parecido, então às vezes isso é bom lembrar aos ouvintes, né? Que aqui a gente não tem como que chama? Um teleprompt, não tem um script. Sim, exato. Quando você pega para escutar episódios sobre história, a maioria, pelo menos que eu tive contato, é uma pessoa falando. E essa Uhum. pessoa está seguindo ali um texto que provavelmente foi revisado várias vezes, e depois gravado, editado, enfim. Essa é a dinâmica no meu caso, 100% dos podcasts sobre história que eu escuto. Uhum. Então, o nosso aqui, que é uma conversa, realmente Sim, é mais suscetível a esses tipos de erros, de confundir, trocar as coisas, omitir outras, porque é uma conversa, pô. E assim como exato. espero seja o caso dos ouvintes, ninguém leva um texto para uma conversa, né? Então, Ela começa a bater um papo, tira um caderninho do bolso. Não, calma aí. eu tenho aqui, eu já citei também, né, umas anotações, mas são bullet points, assim, são coisas que eu quero garantir que esteja na conversa, mas uma vez que a conversa começa a fluir, às vezes eles aparecem, às vezes não. Às vezes eu me dou conta Sim. depois, como foi o caso lá do Camilo desaparecendo no final do último episódio. Então peço paciência e compreensão dos ouvintes aí, porque a dinâmica aqui é de uma conversa e como todo mundo que já teve alguma conversa sabe, os fatos às vezes se misturam, se Sim, se distorcem, perdem. e é normal. O que eu quero garantir é que realmente erros e omissões assim mais importantes sejam endereçadas ou na descrição dos episódios, provavelmente ninguém lê, mas quem escuta o episódio, se for lá na descrição, às vezes eu coloco umas erratas lá dos fatos mais importantes. Sim. E no começo de cada novo episódio, tudo que for mais relevante assim, eu quero tratar antes de começar um novo capítulo. Então, nessa nessa nota, tem alguns pontos aqui que eu notei de erros e omissões do último. E o primeiro é de um comentário que a gente fez de que a Era dos Mitos tinha terminado. Que, bom, esquecemos de talvez o maior mito de todos, né? Ainda está para acontecer. Agora, mais ou menos, estamos em 400 anos, agora antes de Cristo, e o maior mito de Uhum. todos acontece 400 anos depois disso, que é o próprio divisor dos tempos aí. Sim, Então, a minha, esquecemos a desse minha, a minha pequeno frase de detalhe. que Rômulo tinha sido o último, o último herói mitológico é inválida, fake news. É o su- Jesus aí, pô. Jesus supera. E aí tá a adenda de que não, tem, tem mais mito pela frente. Mesmo em Roma tem. Porque Jesus também aparece em Roma, mas é tangencial. Mas dentro de Roma, vamos ver aí nesses próximos capítulos que tem
tem outras lendas assim e feitos mitológicos que não se aproximam de Rômulus, mas são interessantes. Hum, Não chegamos na era real, real não, na era mais realista ainda não. Só com sim. menos carga disso, mas ainda vão aparecer alguns e o maior deles daqui 4 séculos. Nossa. Em que ano a É, gente parou mesmo? 400 e pouco, né? 400, a comecinho dos invasão, 400? invasão, o saqueamento foi 390 a.C. Hum, ok. Então esse é o primeiro, mitos, o segundo, e isso foi uma confusão também, mas a razão que levou Breno, que era o general lá dos gauleses, a declarar guerra a Roma, não foi o que eu comentei de Roma ter ignorado os emissários dele, senão que os emissários de Roma, quando foram lá para Coliseum, eles convenceram o povo a se revoltar contra os gauleses. E um dos emissários até, bom, né, aí de novo, diz a lenda, atacou os gauleses. Então, o emissário, que em teoria é um símbolo da paz, né, é um mensageiro Hum, apenas, levantou sim, arma contra. Bom, primeiro incitou o povo de Coliseum ali a se revoltar, e depois levantou armas junto com esse povo contra os gauleses. Então, feriu aí todas as tradições de neutralidade. E aí que Breno falou, opa, eu vou levantar arma para mim aqui como emissário, então acabou o princípio de neutralidade e de amizade. sim. Aí decretou guerra e desceu lá para Roma para sitiar, saquear, tudo que aconteceu aí. Hum, Então, essa é outra correção importante. Logo, tem a correção que eu falei de que os exércitos gauleses tinham uma tática muito diferente dos romanos, e isso foi o que provavelmente levou à derrota deles. Isso pode ser verdade, lembrando, falta registros nesse sentido, mas a versão mais aceita do porquê que o exército romano perdeu tão rapidamente para os gauleses é porque o exército romano era muito júnior naquela época, dado as pragas do começo do o fim do século V, aí os anos 400 e pouquinho. sim. E isso acho que comentou em algum momento também, mas teve um período de fome, teve pandemias, e Roma estava guerreando apenas com vizinhos locais ali, então eles é, perderam a superioridade militar. Quando os Sim, gauleses chegaram, estavam num ponto baixo, assim, militarmente falando. sim. Então eles foram Ah, só os facilmente novatos. superados. Só a galera, time júnior, segunda divisão. Hum, Sub, já era. sub-20, tava o time sub-20 de Roma ali no campo. Então essa é a principal razão. A questão aí da formação do exército vai ser muito mais relevante agora, nesse próximo capítulo aqui das guerras samnitas. Por fim, a questão do que o Camilo estava fazendo, eu tinha me corrigido lá, né? Tinha sido exilado, mas ele não voltou para Roma imediatamente quando os gauleses conquistaram, não porque ele estava angariando aliados, como eu comentei. Na verdade estava também, mas não só por isso, senão porque, como eu tinha falado, os gauleses, quando chegaram na cidadela e não conseguiram conquistar a cidadela, eles dividiram o exército e a metade do exército foi conseguir recursos, coisa para comer principalmente. Então tinha uma parte ali fazendo sítio na cidadela e outra parte estava dispersa acumulando recursos para trazer para os soldados que estavam fazendo sítio ali. E Camilo estava guerreando contra essa parte do exército. Então era parte da estratégia. Se tem parte do seu exército sitiando a cidade, outra parte indo buscar comida, se você destrói a parte que está indo buscar comida, você está Sim, não só diminuindo o número de soldados, mas também afetando a capacidade desse que ficou de continuar ali, dado que ninguém está levando comida para eles. Então, exato. ele ficou ali, desses 7 meses, a maior parte do tempo dele, ou todo o tempo dele, né, foi lutando contra essas células aí do exército que estavam acumulando recursos. E isso, aí sim, já seguindo a lenda, foi o porquê que ele chegou no momento lá da divisão do ouro, e o porquê que
Segundo os próprios romanos, ele conseguiu derrotar todo o exército do Breno uma vez lá, porque já era um exército menor, era um exército basicamente faminto. A versão dos gregos, que tem menos interesse na dramatização, é de que o Breno só pegou o ouro e sumiu para o norte. Mas, de todas formas, Camillus apareceu 7 meses depois e aí que começa essa nova fase de Roma, tendo ele pessoalmente derrotado o exército do Breno ou não. Ele, né, que falou que Roma ia precisar dele. Se Roma estivesse errada sobre ele, eles iam precisar dele, né? Sim, sim. Quando ele foi exilado, ele disse ao sair dos portões que Roma seria punida se ele fosse realmente inocente. E um Uhum. dia voltaria a precisar da ajuda dele. E isso também, drama puro, né? Mas Uhum. é parte da lenda. Também essas são as correções aí mais importantes e teve uma omissão que também é importante, que é, além dos gansos, quer dizer, os gansos foram os principais heróis aí de alertar o que estava, mas não foram eles quem defenderam a cidadela uma vez que os gauleses começaram a tentativa. Isso foi o exército que estava ali, o pelotão que estava ali na cidadela, e um pelotão comandado pelo general Manlius. Ele, Mamilos. Manlius, ele foi, eu estou falando em latim, obviamente, né? Não, Uhum. Malleus em português, não faço ideia. Mas o ponto é, ele coordenou ali a defesa, alegadamente cortou as mãos dos gauleses tentando escalar ali o muro da cidadela e virou um herói por ter efetivamente bom, defendido o que tinha sobrado da cidade, né? Onde estavam os senadores, os patrícios, a plebe que ainda não tinha fugido, como que sobrava de Roma estava ali, e ele foi o comandante da efetiva defesa contra a tentativa dos gauleses aí. Então ele era meio que bom, virou um herói naquele momento, um salvador de Roma, embora o crédito de segundo fundador tenha ido para o Camillus por ter chegado ali no momento ideal na versão romana e por mais importantemente ter ajudado a reconstruir Roma. Então aí chegamos finalmente no novo capítulo, como terminamos nessa parte. Camilo chegou, pode ser que derrotou os gauleses, pode ser que não, mas chegou no momento em que tinha que começar de novo e a maior decisão a ser feita ali era de continuar naquele lugar, mesmo com o saqueamento, o incêndio, etc. Ou se ir para Veios, que estava do lado, lembrando, 16 quilômetros, algo assim, 16 milhas. E lembrando que Roma tinha realmente dizimado a cidade. Então tinha casas vazias ali, tinha os campos, os gauleses não tinham ficado lá. Então era um lugar meio que só faltava o cartaz de bem-vindos. Estava vazio e tudo pronto. Então existiu um grande debate ali de se o que sobrou iria para Veios ou se ia recomeçar tudo ali em Roma. E um auspício dos deuses foi de que enquanto o Senado discutia isso, o exército do Camilo estava marchando por ali e estava direcionando a marcha ali e gritou frear aqui ou paramos aqui. E o Senado ouviu isso naquele momento de pausa dramática e falou: sinal dos deuses de que precisamos parar aqui também. Aqui é o nosso lugar e não ficar aqui vai dar ideia para os vizinhos inimigos de que Roma já não é mais a mesma e é uma cidade fraca. Enfim, começou a discursar nessas linhas, o qual Camillus apoiava também de que o lugar de Roma, obviamente, era em Roma e que eles tinham que começar a reconstrução imediatamente, independente dos custos e das oportunidades mais fáceis fora. Então aí, efetivamente, começa a segunda fase da República Romana, que é a fase pós-invasão dos bárbaros,
onde a cidade estava efetivamente destruída, salvo aí a cidadela. Eles precisaram repensar em. Bom, repensar não, precisaram efetivamente reconstruir aí todo o resto da cidade, enquanto se defendia das tentativas oportunísticas dos vizinhos barra inimigos para conquistar o que tinha sobrado de Roma. Hum, Esse acho que é bem intuitivo. Se você está no momento de fraqueza, todo mundo que estava suspeito já das intenções e papel de Roma naquela área, como os latinos, os volscos e outros, viram aquilo como o momento ideal para mitigar esse problema, digamos. Então aí Roma fez coisas em paralelo, sempre liderada pelo Camilo. Camilo passou a ser o de fato líder ali. E eu não lembro se eu comentei no último episódio, mas ele foi decretado ditador nesse período. Então sim, acho que sim. Não lembro. não tinha tribunos militares, não tinha cônsules. O, o dono do poder ali era o Camillus. E ele, apoiando essa decisão de ficar, liderou várias tropas em defesa aí dos lastinos e dos volscos, principalmente, enquanto paralelamente a cidade se reerguia da maneira que dava. Como não havia paz ou muitos recursos, fizeram algo ali meio que se vira nos 30. E curiosamente, olhando para Roma hoje do ponto de vista arquitetônico e urbanístico principalmente, bom, não visitamos ainda, então não podemos falar em primeira pessoa, mas o comentário é que e também isso talvez já dá para ver em filmes, mas são cidades, quer dizer, é uma cidade com ruas estreitas que não faz muito sentido assim, ela claramente não foi planejada. E a sim. razão disso é a reconstrução lá em 390 antes de Cristo, que se deu aí num tumulto e de forma bagunçada, digamos assim. Hum, Então Roma, falando como cidade, é como é hoje, principalmente por causa desse momento aí. Então é meio que um museu a céu aberto. E para quem for, lembre-se disso. A hora que se for reclamar de uma rua muito estreita que não dá para entender onde está, onde que leva, viela sem saída, xinga o Breno. Culpa dele. Culpa desse corno. Pô, até o GPS se perde lá por causa da reconstrução nos 30 Hum, que fizeram. É, é isso. e bem, aí o mais importante, além dessa questão aí de como é a cidade hoje, urbanisticamente falando, tem a questão também da importância do Camillus, que de novo era o dono do poder e inspirador, tanto é que durante esses conflitos menores aí que tiveram com os vizinhos, em um confronto, não vou lembrar exatamente contra quem, o exército estava cansado, estava em menor número e começou a recuar contra o exército oponente. E Camillus foi avisado sobre isso e pessoalmente cavalgou lá no lugar da batalha e fez um discurso de que depois de tudo que Roma sobreviveu e agora está fazendo para se reerguer, de que não era momento de recuar. E apenas com isso e a presença dele, o exército, que era bem menor do que o inimigo, deu meia volta e ganhou a batalha. É isso, hein? Camilão Coach. O Camilão ali é de laço com espada. De lasco a espada. É. Então aí se nota que ele é realmente uma figura imponente em muitos sentidos e por isso tem o título de segundo fundador de Roma. Realmente reergueu a cidade e inspirou com que as pessoas ficassem e lutasse por Roma. Mas claro, isso não era unânime. Ele tinha inimigos, principalmente o comandador aí da defesa contra os gauleses alertada pelos Gransos, que é o Manlius. O Manlius também se via ali como o salvador de Roma, mas não tinha muito crédito, nem ninguém dava muita bola para ele. Hum. Então ele alegava que o Camillus era um fanfarrão, que era qual que é não é pilantra, mas quem
Qual que é o nome da palavra de quem faz mágica, mas não faz um fajuto? Fajuto? Sei É, lá. bom, não Fajuto é uma tô. boa palavra. Que ele tinha só chegado na hora certa, mas que ele não tinha feito efetivamente nada Sim. para salvar Roma e ser o segundo fundador, que Manlius era tão ou mais importante do que ele, porque assim defendeu a cidadela ali, o que tinha sobrado da cidade romana. Então ele começou a fazer alegações contra o Camillus e começou a pagar não, começou a se aproximar da plebe, tentando ganhar esse reconhecimento que ele queria. E aí entra um elemento novo, novo não, é um elemento velho, mas novo nesse contexto, que é o das dívidas. Que, Hum. obviamente, reconstruir a cidade implica em comprar coisas e Uhum. usar recursos, e a plebe nunca teve nada disso. Então, dado a determinação aí de não ir para Veios, onde já estava tudo pronto, e reconstruir ali, a maior parte da população teve que pegar empréstimo dos patrícios, que obviamente tinham os recursos ainda bem resguardados e protegidos. Acho que lá vem alguém querendo pegar a filha do outro de novo. É quase isso. Uhum. Mas existia um momento de muita dívida ali, principalmente da parte da plebe, que também estava lutando contra essas invasões aí, a tentativa de invasões dos vizinhos. E dado essa briga política aí entre o Manlius e o Camillus, o Manlius começou a pagar muito da dívida da plebe para ganhar o apoio deles e ele mesmo se candidatar a ser o líder de Roma naquele momento, tentando afastar efetivamente a figura do Camillus. Claro que os patrícios não gostaram nada disso, porque viam como uma tentativa de ter um poder não legítimo e conseguir Uhum. isso com atitudes populistas. Lembra do outro cara que tinha pagado trigo para as pessoas e foi executado? Hum. Ele estava, também ele estava fazendo quase isso. Hum. Então, a princípio, a plebe mandou prender, a plebe não, os patrícios mandaram prender ele por tentativa de corromper a questão financeira ali, de perdoar, bom, efetivamente pagar dívidas que não eram dele, Sim. com isso ganhar apoio popular. Mas diferente do senhor do trigo lá, o Manlio sim compareceu ao julgamento e nesse julgamento teve um protesto popular, que ele efetivamente não tinha feito nada errado. Então eles o soltaram, mas com isso Manlius viu que tinha o apoio do povo efetivamente e começou a ativamente planejar um golpe de Estado, por assim dizer. Hum. E quando os patrícios se inteiraram disso, eles voltaram a prender ele, mas aí sim com acusação de sedição, não de manipulação financeira, e levaram ele a um julgamento público ali na Campus Martis, onde a plebe tinha se exilado durante as greves lá do século V. E esse foi um julgamento bem típico de filme, no qual Manlius mostrou frustração do que estava acontecendo com ele depois de ele ter salvado a cidade, Sim. como apontou para o lugar onde ele matou os gauleses, mostrou as cicatrizes e disse como pode fazer isso comigo, e a plebe começou a se revoltar. E os patrícios tiveram uma ideia de, em vez de seguir o julgamento, de interrompê-lo e mudar o lugar. Não ali do meio do povão, senão que para um lugar mais afastado. É, bom. Sim. Aí começou a estratégia jurídica do. Não o que está sendo julgado, mas onde está sendo julgado. Tem que ser Sim. campo neutro. Uhum. E nesse outro campo neutro, aí já com um círculo menor de pessoas, foram apresentadas evidências bastante satisfatórias de que efetivamente ele estava tentando dar um golpe de Estado e ele virar o líder de Roma, através aí de atitudes populistas. E ele foi condenado, aqui eu não sei se unanimamente, mas foi condenado à morte pela tentativa de sedição, ou acusação de sedição.
E a morte naquela época era efetiva, não é que ele cumpria uma pena na prisão e era executado na cadeira elétrica. Sim. Ele Falou: "É isso aí, simplesmente, meu amigo. Facada no bucho." no caso dele, eles arremessaram ele da rocha Trapeia. Lembra da roca Trapeia? A rocha Trapeia? Uma das 7 lá não, né? Não, não, esse é Ah, não, isso aí era Montes. os morros, esquece. É, um monte. Trapeia foi a Sabina que abriu os portões pro exército sabino invadir Roma, lá na época do Rômulus, depois do sequestro Ah, das sim, sim. Sabinas. E ela que pediu os braceletes de ouro e levou centenas deles na cabeça. Toma aqui seu ouro. É. E aí o lugar que ela morreu ficou conhecido como Rocha Trapeia, que até Sim, hoje é um sim. lugar turístico em Roma. Olha só. E arremessaram ele de lá. Arremessaram ele da Rocha Trapeia, que estava do lado da cidadela. Ele morreu do lado do lugar que salvou, ironicamente. É, E bom, começou bem. aí estamos no renascimento de Roma, já matando seus heróis. Há controvérsias de que se ele é um herói genuíno, realmente estava tentando manipular tudo ali a favor dele, né? A condenação foi mais nessa segunda alternativa, mas o ponto é, ele morreu e a plebe ficou bastante puta com isso e começou a fazer demandas para perdoar dívidas, para fazer melhor redistribuição de terras, é a famosa reforma agrícola, Sim. e começaram a demandar mais e mais do que eles tinham sido prometidos e ficaram na cidade para ter. Então, Olha. nesse meio tempo, aparece um senhor chamado Marcos Fábios Augustus, que é um patrício, porém um patrício que tem uma filha casada com outro patrício e uma filha casada com um plebeu. Porque lembrando, Sim. isso tinha sido lá depois das 12 tábuas, uma nota de rodapé que os plebeus tinham notado e lutado contra. Como que ele vai proibir casamento entre patrício e plebeu? Hum. Então, depois de um tempo, eles conseguiram reverter essa cláusula e a materialização disso já tinha se dado aí nessa época. Então, tinha patrícios casados com plebeus, ou enfim, vice-versa. E nesse caso, a filha que estava casada com o plebeu, que era um plebeu chamado Lacínios, ela reclamou com o pai de que a outra filha tinha muito mais honras e privilégios do que ela, que nunca teria a mesma coisa por ser casado com um plebeu. Como, por exemplo, ter um plebeu num alto cargo do governo. Então o pai aí ficou frustrado com essa tristeza da filha e prometeu a ela que sim, ela teria os mesmos privilégios da outra filha, que não era porque ela era casada com um plebeu que as coisas iam ficar desse jeito. Aí, em outro momento de Lá vem. drama, de drama familiar, o Fábio começou a trabalhar com esse Lacínios, que era o genro, é genro, né? O marido da filha. É, acho que é. Isso. E junto eles começaram a armar um ataque político para forçar o Senado romano a voltar à questão dos dois cônsules, porque lembrando, nesse momento ainda tribunos da plebe, que tinha. Tribuno da plebe não, eram os tribunos militares. Lembrando, tinha dois consulares, e aí com a demanda da plebe de ter um tribuno da plebe, eles conseguiram reestruturar esse poder maior, por assim dizer, em dois cônsules que necessariamente eram patrícios para tribunos militares, que eram entre 6 e 8, ou 6 e 10, e podia algum deles serem da plebe, mas era um poder que ficava diluído e efetivamente não fazia muito. Foi uma maneira de deixar a plebe, digamos, no canto deles, embora com a ilusão de que eles já tinham poder. Eles podiam ter os tribunos militares, mas era necessariamente menos. Então, efetivamente, os patrícios ainda tinham controle do governo. E tudo isso aconteceu aí até esse renascimento de Roma, no qual Camillus era o tribuno da plebe, quer dizer, era o tribuno militar, depois virou ditador. Ainda era ditador nesse meio tempo, mas aí com a confabulação do Lacínios e do Fábios, eles demandaram que voltasse
a estrutura consular. Então, em vez de ter tribunos militares, vou voltar a ter 2 cônsules. E o Hum. pedido deles foi que um desses cônsules pudesse ser da plebe. Lembrando, antes não podia, porque tinha características religiosas muito importantes, que só os patrícios, que eram das famílias reconhecidas pela Igreja do Estado, e Igreja é um termo anacrônico, podiam cumprir, como os rituais, toda a questão aí dos augouros. Então, depois da invasão dos bárbaros e todo esse quase meio século aí, entendo que a religião pesou um pouco menos, e com esse trabalho aí do Fábio e do Lacínio, eles conseguiram passar essa nova lei aí de que um dos tribunos podia ser da plebe, não tinha que ser ainda. Como estava aberto, alguém da plebe podia se candidatar ao título de cônsul, que era o mais Hum. importante de Roma. Ok. Então isso foi, bom, foi uma briga que incluso esse Lacínios virou um tribuno da plebe, e lembrando, o tribuno da plebe podia vetar tudo que era decisão do Senado, e ele efetivamente fez isso até passar essa lei aí de que dos cônsules poderia ser da plebe. Mas nesse meio tempo, óbvio, teve muita reação do Senado, e o Camillus foi invocado para acabar com esse tumulto, mas o Camillus, em vez de ficar do lado dos patrícios, ele ficou do lado da plebe. E disse que sim, que Roma tinha que ficar mais unida, e que isso ia dar um equilíbrio maior para a cidade, se não tivesse brigas internas. Então teve algumas coisinhas no meio aí que não vale a pena entrar em detalhe, mas eventualmente o Camillus, como ditador, decretou que sim, a partir daquele momento eram 2 cônsules, um patrício e o outro podia ser da plebe. E após ter feito essa decisão, ele resignou do cargo Podia ser, mas não precisava ser, né? Não podia ser, necessariamente tinha que ser. Ah, tá. exato. Isso foi em 367 a.C., então mais ou menos 20 anos depois da invasão dos gauleses aí. Foi Ok. quando teve esse momento histórico aí. Histórico num sentido forte, porque Uhum. você tem a questão de Roma já ser uma república, tem a questão de já ter uma estrutura, digamos, democrática, entre aspas, aí, de eleição, de senadores, de representantes da plebe, enfim, já era um lugar bem diferenciado. E nesse momento eles se diferenciaram mais ainda ao dar o direito ao poder, ao maior poder ali da cidade, a alguém da plebe, que não era Hum. descendente das famílias originais, que não era de recursos, como eles Uhum. efetivamente democratizaram no sentido mais assim, afinco da palavra, Mas a quem política. escolhia os cônsules ainda não eram os patrícios? Tinha a eleição das comitas, lembra? Comita Centuriata, Comita Sim, sim. XPTO, como as eleições eram divididas ali pelas suas classes, e dependendo do candidato, tinha o maior apoio de diversas classes. Então, os patrícios, óbvio, sempre iam tentar defender a própria classe, mas nesse caso, lembrando, os casamentos entre as classes já estava liberado. Então, começou a ficar mais cinzento, assim, de o que é realmente só plebe, o que é mesclado, o que é só patrício. Hum. Então, isso facilitou um pouco essa questão, mas a principal divisão ali é que antes plebe não podia exercer esse cargo e agora era possível. E Ok. efetivamente passaram a ter esse título. O primeiro cônsul que veio da plebe era um amigo desse Lacínios, que era o Sextus alguma coisa, só anotei o Sexto aqui como nome. Mm. E ele efetivamente regulou a questão das dívidas, tipo, colocando um limite na questão dos juros, e também estabeleceu que para a divisão das terras, ninguém em Roma podia ter mais do que certa quantidade. Ele botou um teto na questão de divisão das terras. Era muito claro que os patrícios, como tinha que dividir, sei lá, um terreno de 1.000 hectares para falar qualquer coisa, e os patrícios ficavam com 800 hectares, com Mm. 80% de tudo. Ele falou: nenhuma família, nenhuma gens ou gente pode ter
é mais do que, sei lá, 10% do que vai ser distribuído. Não tem os números exatos, mas a intenção foi essa. Ninguém pode ter mais do que esse teto aqui de terra ganha pelo exército romano. Sim. E isso, obviamente, foi uma excelente conquista aí para a plebe. Embora, ironicamente, passado alguns anos, o Lacínios, que, lembrando, era o genro lá do Fábios e casado com a filha Patrícia, ele foi julgado e condenado por ter mais terras do que o sexto determinou que Hum, poderia ser o caso. Então, aí, mais uma vez, quem fez a lei foi o primeiro a descumprir a lei. Pra quebrar. Que beleza. É, Dando mas, exemplo, né, pô? mas isso aí é draminha. Sim. Curiosidades aí de ironias de governo, mas o ponto principal é, desde a invasão dos gauleses até esse ano aí, 367, e um pouco depois, como 342, passaram a lei de que dos 2 cônsules, um precisava ser plebe. Esse é um momento importante também. Hum, Roma passou por um período de redemocratização, de reestruturação interna. Realmente se reconstruiu, se fortaleceu e internamente garantiu um equilíbrio muito maior aí, entre patrícios, plebe. sim. Realmente foi um momento fênix, assim, esses 60 não, 40, 50 anos desde a invasão. Eles não só reconstruíram a cidade, mas se reconstruíram politicamente, dando muito mais poder à plebe e trazendo um maior equilíbrio aí aos interesses. Porque, lembrando, antes Hum, existia a plebe vai lutar pelos patrícios para que eles tenham a terra, para que eles depois endividem a plebe e façam deles escravos, como existia esse conflito interno muito grande. E com esta reestruturação, na qual Camillus também foi essencial, eles deixaram de ter isso. Então, com uma coesão interna muito maior aí, e com muito mais força para ter Roma como uma unidade e não como uma casa dividida. uhum. Então, esse é o que resume aí esses 40, 50 anos desde a invasão dos Hum. gauleses. Roma Período de reconstrução aí, sim. renasce mais forte, com a plebe muito mais no controle, com a possibilidade de estar no controle. Sim. Óbvio que ainda os recursos eram do lado dos patrícios, então mesmo que a plebe é, tinha que fazer parte de certos cargos, sempre existia a questão de lobby, digamos assim, para Uhum. que os patrícios tivessem maior representatividade nas partes adjacentes ali dos cargos. Então, tretas ainda existem, mas bem menores do que antes da invasão dos gauleses. Sim. E não só para a questão aí de cônsules, também tem em 356 foi decretado que um plebeu também podia ser ditador, antes não. Hum. Em 500 e 351 eles também conseguiram o direito a ser censor. Lembra do cargo de censor? Sensor, o que que fazia mesmo? Não Censor era lembro o que desse. ficava responsável pelos censos, que foi implementado lá pelo Curupira, Hum. e também por determinar quem podia ser eleito para cada cargo, como quem podia ser eleito senador, quem podia ser eleito cônsul, Sim, como que sim. fazia a varredura ali de quem é quem na cidade, Sim, ok. e dava as bênçãos, né? Então, Hum. era tão importante quanto cônsule, de certo ponto de vista, porque era quem determinava quem podia ser cônsul. Então, Sim, sim. era um poder grande que a plebe também conquistou aí o direito de exercer. E curiosamente teve uma pessoa que conseguiu ser os três. Caraca. Era o Marcos alguma coisa, não lembro, não anotei o nome aqui, mas ele foi cônsul, ditador e censor, e era um plebeu. Olha, aí sim. É, Esse aí foi orgulho da família. Porra. foi esse, relembrando Curupira lá, que era um escravo É, liberto então. e virou rei de Roma. Mas enfim, o resumão é esse então. Roma renasceu, forte, equilibrada, plebe, cheia das conquistas. E agora começa uma segunda parte aí do renascimento de Roma.
que por enquanto eles estavam ali dentro do perímetro deles, só se defendendo de tentativas de invasão, mas nada com viés expansivo. E a partir de agora, Roma vai deixar de olhar tanto internamente, passar a olhar um pouco mais externamente. E é um momento, as próximas décadas, onde Roma sai ali do pontinho no centro da península italiana para, vou dizer, ao redor de 150, 200 anos, conquistar efetivamente toda a península, de norte a sul. Então, Arrumou a casa, agora é hora de exato. conquistar mais espaço. Agora que arrumou a casa, é hora de expandir o terreno para construir mais casa. Então agora entramos num segundo período, que é o período das guerras samnitas. Samnitas. E não é uma guerra, são 3 guerras. Nossa E tem um senhora. interlúdio de uma guerra no meio dessas 3 guerras. E será o nosso foco aqui pelos próximos minutos. Então, quem precisa vai tomar uma água, vai no banheiro. Agora entramos no ano 343. Então, aí de novo, decretaram a questão aí dos cônsules, era 367, 342. Aí um ano antes da lei passar, Roma começa a averiguar o quanto que eles podem expandir o território, dado que agora eles tinham força para isso. Mas também, dado essa força, eles começaram a ter a notoriedade de intermediários para conflitos ali na região. Então, o primeiro deles, como começou essa guerra samnitas, primeiro vamos definir quem são os samnitas. Né? Falamos já dos etruscos, dos volscos. Os etruscos, lembrando, era mais para o norte de Roma, era a parte norte ali da Itália. Os volscos estavam mais para a parte sul. E esses samnitas, que é um novo inimigo, né, ponto de interrogação, eles eram considerados era uma confederação de tribos da região montanhosa ali do centro de Roma, centro-sul de Roma. Roma não, da Itália, perdão. Então era um povo chamado povo dos montes, e eram várias tribos ali disseminadas numa grande região, que é o centro-sul da Itália, com uma confederação bastante forte ali, que eles sim estavam em momento de expansão, e enquanto estavam em guerra ali com a Magna Grécia, lembrando, Magna Grécia era efetivamente o sul da Itália e eram colônias gregas, eles começaram a olhar para o norte, que é onde estava Roma, e começaram a se aventurar por ali também. Mas eles não foram para Roma diretamente. O que causou o primeiro conflito foi que eles foram para a região chamada Campanha. Campanha? Campania, Campanha. a região ali para o sul de Roma, isso bem diretamente para o sul ali, acho que dá menos de 100 quilômetros para o sul, e pararam na cidade de Capua, que é uma cidade conhecida pela fertilidade do terreno e pela vida boa que eles têm. Eles nem têm guerra, como a cidade ali de Capo era meio que o Oasis ou Oasis? Acho que é Oasis, né? Oasis. Tanto Oasis faz, na verdade. da Tá bom. região. Quem já viu a série, como chama a série? Spartacus. Tem um guerreiro de Capua lá que é um dos guerreiros mais fortes. E a razão de eles serem tão fortes é que eles eram bem alimentados. que é meio contraditório. Eles não eram considerados um povo guerreiro porque não precisava, tinha tudo ali. Sim. Mas é uma cidade conhecida pelas riquezas que tinha e pelo povo não combativo. Mas, bom, eles obviamente não queriam ser invadidos. Então, quando os samnitas chegaram ali, eles pediram ajuda para Roma, porque Roma estava mais próximo e eles falavam. Existia uma proximidade cultural muito maior do que dos samnitas, que queriam simplesmente expandir o território. Então Capua pediu ajuda para Roma, mas Roma nesse momento tinha um acordo já com os samnitas de não agressão. Então eles disseram para Capua que, infelizmente,
Eles não podiam fazer nada porque tinham um tratado com os samnitas. Sabia que com eles não podiam brigar, que eram, digamos, cachorros grandes ali da região. E falaram: sinto muito, não, não podemos ajudar. O problema é de vocês. Se vira. E aí Capua teve uma brilhante ideia. Que Roma disse: é problema de vocês. Mas Capua falou: e se nós nos doarmos para vocês? E se Capua for parte do território romano? Aí será um problema de Hum. vocês. Então Capua, em vez de tentar combater os samnitas, se entregaram para Roma e efetivamente Ajuda aqui. passaram e falou: o que você acha desses terrenos férteis, desses acessos a rios limpos, para dizer alguma coisa? Como que você acha de ter tudo isso de mão beijada? Assina aqui e seremos de vocês. Então, Agora vai lá, luta. num ato aí de auto autopresentear, Capua passou a ser parte do território romano. E aí Roma disse para os samnitas: desculpa aí, agora esse Sou território é Roma. meu, e vocês não, o nosso tratado diz que vocês não podem invadir nosso território. Então mandaram os emissários para a região dos samnitas ali, falaram isso, né, que o jogo, as regras do jogo tinham mudado. Sim. E os samnitas, claro, riram na cara dos emissários romanos e falaram: não, queremos invadir Capua, vamos invadir Capua. Frase para o qual os romanos responderam muito bem: violência, então. Tá bom, não. Foram vocês que fizeram isso. Né? Eles tentaram É. cordialmente explicar a situação, mas como eles não deram bola, começou a É guerra. primeira guerra samnita. Essa primeira Samnita. guerra começou aí em 343 e foi liderada por dois cônsules, um chamado Marcos Valérius Corvus e o outro Corsas, Publius Corsas, que é um descendente direto do Publicola. Lembra o Publicola, Cola. amigo do povo? Sim, lembro. Então, Uhum. ser um descendente, era parte da família Valéria do Publicola. Não, perdão. O Marcos Valérius Corvus era descendente do Publicola. O outro cônsul Ah, era alguma coisa Corsas, conhecido como Corsas. Ele não tem nada a ver com o Publicola. tá. Então, Marcos Valérius Corvus, descendente Publicola, e alguma coisa Corsas era o outro cônsul. Esses Então, dois que lideraram durante essa primeira guerra. isso, eles foram, lembrando os cônsules, eles eram os generais também. Eles não ficavam só no Senado lá ditando regra ou decidindo coisas, eles efetivamente comandavam os exércitos de Roma. Por isso que tinha a questão dos tribunos militares antes, que era efetivamente a mesma coisa, só que aí voltou para 2 em vez de 10. E nesse caso, esses foram os dois escolhidos aí para a primeira grande batalha de Roma, depois da invasão dos gauleses. Então vamos começar pelo Marcos Valérius Corvus. Ele era uma figura bem conhecida pela família dele aí, mas o que deixou ele mais conhecido ainda é o fato do nome dele não terminar no Valérius, senão que terminar no Corvus. Isso daí vem do fato de que diz a lenda, e voltando para as lendas, que Hum. quando ele estava em uma campanha aí menor contra um resquício do exército gaulês nas regiões norte, ele entrou em confronto direto em um duelo com um soldado gaulês. E antes de começar esse duelo, um corvo pousou no ombro dele, o que era um bom augúrio dos deuses. Lembrando que Roma é cheia dos pássaros pousando, desde Rômulo e Rêmulo lá, que pousou 6 em um e 12 no outro. Hum. Então, para eles era um sinal de que a vitória estava garantida. E com isso ele foi para cima do gaulês, que podemos imaginar na versão hollywoodiana tinha 2,20 m, 200 kg. Provavelmente. E o pequenucho romano ali foi para cima e o corvo não fugiu, né, nesse momento aí de glória. Hum. O corvo ficou do lado dele e atacou o gaulês, os olhos do gaulês. Ah, aí sim. E com isso ele conseguiu
facilmente executar o Gaules aí, porque foi ele mais o Corvo, não só ele. Olha, Então aí, viu? Por isso ganhou esse nome. por isso ganhou esse nome, o Marcos Valérios Corvos. E ganharam a batalha. Depois disso também, né, o exército falou, os deuses Hum, estão dos nossos lados, do nosso lado, perdemos, e já foram, era. foram para cima e mataram os gauleses ali que tinham sobrado. Então depois disso ele virou Corvus e foi eleito cônsul aos 23 anos de idade, o cônsul Caralho. mais jovem da cidade ali naquele momento. E outro feito interessante dele é que ele morreu aos 100 anos. Porra! Então, foi um caso raro aí de longevidade na antiguidade. Caralho, veio mais que a rainha. Durou mais. Um ano mais do que o. Qual que era o marido da rainha lá? Philips, né? Que morreu com 99. Philips. Acho que é Philips. Né? É um Corvus aí, figurinha carimbada na história romana. Começou já de forma meio mitológica. Eleito aos 23 anos como cônsul e viveu até os 100. Então, Very good. Aí very good. sim. E claro, Esse viveu. sim. E vai aparecer muitas vezes na história ainda. Esse é só o começo dele. Sim. E só falando em começo, eu não comentei o que aconteceu com o Camillus, né? O Camillus se resignou lá, pediu demissão do cargo de ditador depois de determinar que um cônsul podia ser plebe Sim. Manteve a e tradição, então saiu. saiu e morreu na pandemia que teve Ei, naquela época. Covid. Morreu do Covid do século IV. Então, só para não deixar não deixar aberto o que aconteceu com o Camillus, foi isso que Sim. aconteceu. Morreu do Covid daquela época. Aposentou e morreu. Ah, É. ok. Mas foi efetivamente o segundo fundador de Roma, né? Não quero repetir todos os Sim. pontos, mas foi uma Uhum. figura importantíssima Ergueu para a a. cidade. Sim. Ergueu e reestruturou também, né? Que a questão aí de plebe tem poder É. também. Uhum. Boa. Mas morreu doente. Aí, só. E, bem, depois dele, acho que a figura aí com mais nome provavelmente esse Marco Valérios Corvos, nesse período pelo menos, que já começa dessa maneira que eu falei. E agora entra na questão da batalha aí dos Samnitas. Então ele já era cônsul e o par dele, o Corsas, não tem muito contexto, então estou imaginando que ele só estava ali, mas ele ganha certa notoriedade aqui no que vai acontecer agora. Então voltamos aí para a linha do tempo que Capua se doou para Roma e Roma teve que declarar guerra aos Samnitas. E nessa guerra, um comandante era o Corvus e o outro era o Corsas. Aí cada um escolheu uma frente de ataque, um na região de Campania ali, onde está Capua, que ficou o Corvus, e o outro, o Corsas, ficou na região de Semnium, já no território dos Samnitas. Então a primeira batalha foi liderada pelo Corvus e foi bastante difícil, mas eles conseguiram se safar. Então nada espetacular aconteceu aí, mas foi uma batalha mais difícil do que era esperado. Os Samnitas realmente Sim. eram uma confederação de tribos bastante fortes. E eles tinham, aí sim começa a questão da formação do exército. Por serem tribos das montanhas, eles tinham preferência em lutar em terrenos irregulares, o que não era conveniente para a formação do exército romano, que era as falanges baseado lá na formação grega. Pensa Sim. no filme 300, aquelas lanças de 3 metros, escudos redondos, cada um defende a pessoa à sua esquerda e faz aquela muralha impenetrável para qualquer ataque direto ou para um ataque do exército quando em marcha. Então pensa num bloco de lanças Uhum. e escudos aí para proteção dos soldados. Mas é isso, é um bloco de pontas, basicamente, a formação da Sim. falange. E, obviamente, essa formação de bloco num terreno instável, principalmente montanhas, não, Não não, ia não, funcionar não dá muito para bem. manter bem. Então, aí, por enquanto, eles não mudaram nada da formação, mas aí eles começam a perceber de que é uma desvantagem forte. E por isso que essa batalha aí do Corvus se prova tão difícil. Eles começam a ver que
não ia ser simplesmente uma batalha contra Veios lá, ou contra os Volscos, como acho que é legal pensar nesse período como antes Roma estava brigando com os vizinhos, agora está brigando a nível de estado já. Hum, Tá falando os Samnitas e não é uma cidade vizinha, é uma região vizinha. sim. Então foram de, sei lá, São Paulo contra Campinas para o estado de São Paulo contra o estado de Minas ou do Paraná. Como foi. Sim. Estamos falando nessa ordem de magnitude aí, a mudança dos conflitos. Então, aí já foi a primeira bandeirada, não seria nada fácil. Mas a segunda, e talvez mais importante, foi na frente ali de Samnium, que estava o cônsul do Corsa. Ele mandou o exército para uma região ali. Bom, a batalha foi numa região montanhosa e o exército dele estava como do lado de um paredão e eles descobriram que para cima desse paredão estava o exército inimigo. Então eles estavam num vale e o exército dos Samnitas estava na parte de cima, olhando para eles. E Sim. como aprendemos com Star Wars, quem tem high ground Quem tá no high ground. tende a ganhar. Então, eles se viram encurralados ali, começaram a levar lançada e flechada de cima para baixo e tentaram de maneira desesperada fazer um recuamento estratégico. Mas nesse recuamento, um novo personagem icônico aparece, chamado Publius Decius. Era apenas um soldado, Notícias. mas o Decius É. percebe de que o lugar da onde os Samnitas estão jogando as flechas e as lanchas é um lugar que não é a parte superior, como que eles estão, pensa numa escadaria. Eles Hum, estão no primeiro degrau, mas tem um segundo sim. degrau. Então ele vê Não tô no isso, high ground, tô no middle ground ali. eles estão no high ground relativo aos romanos, mas não no high ground Aham, absoluto. sim. Então Odysseus aí toma a atitude de pegar um pelotão com ele e, e dar a volta no lugar que eles estão ali para pegar o real high ground, pegar Sim. Aí sim, flanqueou os cara. o segundo nível, assim. Então, como foi um pelotão só, o exército dos Samnitas não percebeu, estava mais focado em é, garantir a derrota do exército tá tentando recuar. Então, o Odysseus consegue obter essa vantagem, aparecer no segundo andar, e de lá ele começa a lançar projéteis e flechas no primeiro andar onde estão os Samnitas, e óbvio, eles ficam bem surpresos e encurralados, basicamente. Eles têm que atacar o exército de baixo e o exército que está em cima deles, que é o pelotão do Odysseus. Então tem um confronto aí bastante intenso, mas os três lados, digamos assim, conseguem se manter e, e vem o cair da noite. Lembrando, não tinha lanternas naquela época, Uhum. então quando caía o sol se punha, era basicamente o fim do dia para os ataques. Então o exército do Corsos ali, a maior parte do exército consegue recuar. O exército Samnita vai para o acampamento, que está ali no primeiro andar, e Sim. o Odysseus fica no segundo andar, mas fica meio que encurralado, porque ele está na parte de cima e dali ele só consegue, ele não tem para onde fugir. Uhum. Pensa no topo da montanha, ele está no topo, o que ele vai fazer agora? Sim, sim. Então, então o exército Samnita fica bem, Pula. o exército Samnita fica bem confiante de que ele está encurralado e decide ir para o acampamento, recompor, descansar, recompor as energias, para no Hum, segundo dia efetivamente separar e aniquilar o exército que está embaixo e o outro sitiar, que mesmo sitiando o Odysseus ali, eles não precisam nem lutar, é só manter ele ali, porque sim. com um pelotão só, em 3 dias já não teria nem água nem comida. Uhum. Então essa é a teoria dos Samnitas. Hum. Porém, o Odysseus, bem espertalhão, bom, não sei se espertalhão, que na verdade é quase inevitável, né? Você está encurralado no topo da montanha. E você Hum. sabe que no outro dia você vai ser no mínimo sitiado ali. Então, com isso em mente, ele decide pegar todos os homens dele e no meio da madrugada passar no meio do exército dos Samnitas, como descer pro degrau deles e tentar chegar até o grande exército romano que está ali na parte de baixo. E Então, sim, ninja os cara. na calada da noite, todo o pelotão
passa no meio do exército dos samnitas ali. Tudo numa pegada bem ninja mesmo, tava indo tudo muito bem, muito bom, até que aquela pessoa, não tem Ah, meu nome, mas Deus. podemos nos referir como aquela pessoa, Sempre tem derru um. derruba o escudo na cabeça de um soldado que estava dormindo ali no acampamento. E óbvio, quando o Pariu. soldado acorda, gera aquela muvuca do que está acontecendo, eles identificam que tem que o pelotão do Dício tá ali, e o general Samnita diz para todo mundo atacar, mata o que tiver pela frente, mas era madrugada, não tinha lanterna, Nossa senhora. então vira a muvuca da muvuca, e o Nossa senhora. Free Dícios, for all, filho. Todo mundo matando todo mundo. exato, e o Dício só fala pro pelotão dele, adiante sempre, é, e bora lá. E bom, eventualmente o Dício consegue sair desse primeiro andar aí onde está o exército samnita, e para enorme surpresa dele, ele chega no exército romano Hum. com todos os homens do pelotão dele ilesos. Ele não perdeu ninguém Caralho. nessa Os caras se muvuca toda aí. matando lá no É, escuro. exato. Então, provavelmente muitos samnitas morreram, mas os romanos chegaram intactos no exército principal Nossa ali. senhora. Isso aí, E aí, melhor estratégia. o Corsa vem da chegada do Dícios com todo o pelotão dele, começa a fazer um discurso e celebrar a fortaleza e honra romana de fazer o impossível. E enquanto ele está discursando, o Dícios interrompe ele e fala: Não, peraí, antes de gritar glória, por que a gente não aproveita que eles estão numa muvuca e vamos atacar eles agora? E o Corsas, obviamente, viu que era algo razoável e comandou todo Sim, o exército ali no amanhecer a atacar o exército samnita. E como disse, os presumiu bem, eles chegaram lá e eles ainda estavam bem perdidos, contando os mortos, sim. amigos, sem nenhum tipo de organização. E basicamente foi uma execução ali do exército samnita. Já Nossa estavam perdidos, senhora. chegou todo o Cagada. exército de Roma. É, Tudo planejado, tudo planejado. tudo planejado. E foram executados basicamente ali Sim. pelo exército, aí sim já em toda a sua força do Corsas. Aí Então aí sim. temos um novo herói romano que é o Odysseus. Ele, por esse feito, ganhou depois o que eles chamam lá de coroa de grama em Roma, que é um prêmio, é uma consagração de quando um indivíduo salva todo um pelotão, um exército romano. Não é quando um esforço individual salva, é, salva a campanha, salva a iniciativa do exército. Sim. Tinha que dar pro cara que derrubou o escudo, pô. É, ironicamente, foi um mal que veio para bem, mas Né? foi, Ai, ai. ele não foi herói, não. O herói foi o Odysseus, primeiro pela decisão de flanquear, né? E depois pela Sim. decisão de atacar enquanto eles ainda estavam meio dormidos e com sangue na mão dos próprios amigos. Hum. O Pensou Odysseus rápido, ganhou, garoto. ganhou a coroa de grama, mas isso depois. Por enquanto eles não tinham acabado ali todas as frentes de ataque. A primeira foi lá Sim. em Capua, a segunda foi aí na região de Samnium, então o exército romano ganhou ambas. E teve uma terceira frente aí, que foi no encontro desses dois lugares aí, com já liderado pelo Corvus. Então aí começa a terceira frente, que é uma cidade aí entre Campanha e. Como que eu falei que era o nome da região? Samnium. Samnium. Que é liderada pelo Corvus. Existe aí, depois da vitória dele, um regrupamento dos Samnitas. Hum. E ele decide acampar em um certo lugar ali, enquanto o exército dos Samnitas começa a se reagrupar nessa cidade aí chama Sussula a cidade, que Hum. está entre Campânia e Samnium. E aí o Corvus faz uma decisão interessante, que ele tem todo o exército dele ali, sabendo que o exército inimigo, o grande exército inimigo tá para frente, e ele decide que em vez de levar todo o exército dele totalmente armado, que seria melhor se
eles fossem de maneira mais leve encontrar o inimigo, para tentar pegar eles de surpresa. Então, sabendo o tamanho do exército, eles calcularam que Samnium estava esperando, os Samnitas estavam esperando um contingente maior para chegar em certo tempo. Eles falaram, mas se nós deixamos metade das coisas aqui, conseguimos correr para lá, vamos pegar eles de surpresa. Sim. Então ele fez uma decisão ali de fazer, como que é? Pack light, como que é isso em português? Viajar leve. De viajar leve. E chega nas proximidades ali da contingência dos Samnitas, enquanto eles ainda estão se preparando, e dá a ilusão para os Samnitas que eles são um grupo pequeno de pessoas. Que obviamente teve um contato visual ali, eles estão começando a chegar, mas os Samnitas, por ver que eles tinham chegado muito mais rápido, presumiram que era só uma parte do exército que estava fazendo varredura de perímetro, reconhecimento, por assim dizer. Sim. E decide não se preocupar muito. Incluso manda metade do exército deles para ir pegar mais recursos, para juntar suprimentos. Então eles estão vendo que tem um bando de romanos ali, mas não estão tão preocupados, e manda metade da contingência pegar coisas. E quando o Corvus fica sabendo disso, de que o exército está subestimando quem eles estão vendo ali, e que tinha até mandado parte para pegar suprimentos, ele decide atacar essa parte. E, para surpresa dos samnitas, era o exército inteiro dos romanos, não era só uma parte como eles pensavam. Então, Sim. com menos recursos, eles surpreenderam aí pela toda a contingência e pegar os samnitas desprevenidos. E aí foi uma vitória absoluta romana. Ele tinha todo o exército Ó. e eles estavam Esses de romanos estão muito surpresa. ninja. Sim. Oxe. Enquanto isso, Corsas manda atacar o exército que tinha, a parte do exército que tinha que pegar os suprimentos. Então, aí, lembrando lá Sim. o que o Camillus fez, ele pegou os que não estavam ali, o Corsas pegou, e os que ficaram, o Corvus basicamente destruiu. Então, nesse exercício conjunto, foi Roma vence-vence, né, em ambas frentes. E aí termina a primeira guerra samnita, com a vitória de Roma nessas três fases aí. Corvus sozinho, Corsas com Odysseus, e aí o Corvus com o Corsas nesse terceiro ataque aos samnitas. Hum. Então Só aí, vitória. só vitória. Isso, Roma aí de novo provando que tinha voltado a sua grande força e agora já podia brigar de estado para estado. Bem, aí termina a primeira guerra samnita com a vitória de Roma, a consagração do Dícios lá com a coroa de grama. Quanto tempo durou isso aí? Porque começou em 343, né, você falou? Essa guerra foi relativamente rápida, acho que não chegou a durar nem um ano. Ah. Foi aqui, ó, 342. Começou em 343, Sim. 342 terminou. E foi a primeira grande vitória de Roma aí. Curiosamente, o problema deles depois dessa vitória é que tinha o exército romano, parte tinha ficado ali na região de Capua, Uhum. e esse exército que ficou na região de Capua, lembrando que era a cidade mais rica ali da região, começou a se questionar por que os capuanos viviam tão bem, tinham tantos recursos, quando eles, que tinham que ir lá lutar e colocar a vida em risco, Hum. recebiam só misérias do Senado e não viviam tão bem quanto esses capuanos aí. Então, efetivamente, começaram a motinar, é uma cidade em português? Montinário? Não sei. Motinar, fazer motim. Ah, tá. Ah, palavra, entendi cidade. Não, a cidade. Então, logo Tá, depois fizeram motim. dessa vitória contra os samnitas, o próprio exército romano começou a fazer motim, porque estava muito bem de vida ali em Capua e queria Sim. demandar essa qualidade de vida do Senado romano. E, basicamente, se retiraram ali Hum. do exército principal romano e falaram: agora seremos um pelotão, e decidiram se organizar para fazer demandas para Roma. Sim. Então se organizaram muitos soldados, mas sem um líder.
Obviamente, os cônsules não queriam nada com isso. Eles eram para quem esses soldados iam fazer as demandas, sim. mas precisava de um general, porque senão era só soldado, basicamente tentando fazer demandas, mas sem cabeça. E ali na região eles encontraram um general aposentado chamado Caius Quintius, quem eles convenceram na base da espada a ser líder deles. Basicamente falaram, ó, estamos fazendo um motim, precisamos de um general, e se você não aceitar, vamos matar você e toda a sua família. Bom. Então, com esse bom argumento, É, um bom argumento, um bom negócio. Quintius se convenceu e liderou contra a sua vontade, claramente, uma marcha desses soldados até Roma, onde eles iriam demandar diretamente para o Senado. Se especula, né? Eles não, não chegaram nesse ponto, mas a ideia, presume-se, era demandar maior e melhor distribuição de terras para eles, os soldados. Sim. Mas antes de chegar lá, é, os cônsules aí, quer dizer, um dos cônsules, que era o Corvus, foi decretado ditador. E quando ele aparece entre Qual? O Corvus? o Corvus Ah, lembrando, era o Corvus e o Corsus, os cônsules. sim. Mas nesse momento, falando de 42, né? Lembrando que os cônsules só tinham 12 meses de poder. Então, Hum, nesse momento, o Corvus já não era cônsul. Já eram outros dois personagens que aparentemente não são tão importantes porque não tem o nome deles aqui. Mas o Senado chama o Corvus e decreta ele ditador. Não tem bagunça, decreta ditador que não precisa responder a ninguém. hum, E o Corvus, obviamente, era conhecido de soldados porque liderou nessas campanhas aí contra os samnitas. E ele faz algo bem sem precedentes aí para a tradição romana. Ele vai ao encontro desses soldados aí fazendo motim e com um discurso ele convence os soldados a desistir do que eles estão buscando, falando em linhas gerais aí que a Roma precisa ter coesão interna, de que os espólios serão muitos se manterem unidos e de sim. que eles provavelmente não vão conseguir nada do que estão demandando, dado que era um pelotão do exército contra todo o exército romano, se precisasse ser usado contra eles. Hum, Então, além de convencer eles a desistirem no meio do caminho, e óbvio, o Caius Quintius lá, só provavelmente ficou acenando sim, sim, concordo, você tem que desistir mesmo. Não opôs, não fez nenhuma resistência ao Corvus, sim. e ficou por isso mesmo. A parte sem precedente aí, além de talvez essa desistência dos romanos com o que queriam, é de que o Corvus não só fez eles desistirem, senão que levou eles ao Senado e pediu clemência pelo ato de traição que eles tinham cometido. Hum. É o que acho que em nenhum Sim. outro momento da história romana aconteceu. De alguém se rebelar contra o Senado e sobreviver para contar a história. Voltar e falar, foi mal, desculpa aí. É, mas nesse caso, Corvus conseguiu obter a clemência do Senado e fez Sim. com que eles fossem perdoados e continuassem como cidadãos romanos. Então, Olha só. Corvus aí, mais um ponto. Além de, bom, o Corvus já está no nome, né? Ter virado cônsul aos 23, ter ganhado dos Samnitas Hum. na Primeira Guerra, também conseguiu clemência para os rebeldes soldados romanos. Aí sim. O Corvus foi, segundo aí as fontes, considerado um dos grandes heróis romanos por ter feito tudo isso aí. Então, É cinco, ele cinco que você falou que estrelas era parente do do Publius Valerius. Publicola? Sim, sim. Ele, lembrando, Marcus Valerius Corvus. Marcos Valério Corvus. Um dos grandes líderes de Roma aí. E se for dividir o tempo aí pré e pós invasão dos gauleses, ele com Hum, o Camilo está em number two aí para essa segunda hum, parte. Camilos e Corvos. boa. Então, bem, aí E o Corsas foi só aquela batalha lá mesmo. Que Corsos no ficou final quem fez ganhar foi o. foi o Como é que é? Dícios. Dícios lá? Ah, Dícios, O Corsos estava ali, mas pelo menos foi razoável em seguir a dica do Dícios de atacar os sim, Samnitas sim. no momento que era para atacar. Então, bem, aí termina essa anedota do Corvus, termina essa parte aí da rebelião dos romanos, do motim. Hum, Começa uma guerra interlúdio, é,
que eu falei que tinham 3 guerras samnitas e uma interlúdio. sim, Bom, a guerra do sim. interlúdio começa agora e vamos ver se você adivinha com quem. Com quem será que os romanos guerrearam? Eu vou dar a dica de Sei que lá, os caras guerreiam com todo mundo em volta. eu só vou dar a dica de que era um vizinho. Já estava no nível estado, mas volta pro nível vizinho agora. Tinha os Vizinho, etruscos, vixe, tinha quem os que era o vizinho volscos, deles? tinha os Era latinos. os latinos, que era de onde? Do Rômulus lá. Né? Aí tinha o. Como é que era o nome do. Não, Veias? Como é que é o nome? Veio, sumiu já. Veio. Veio já foi de base, tá ok. Camilão conquistou veio. Os Hum... etruscos pro norte, de onde veio o Tarquínio. Ah, os etruscos foram muito no começo, né? Ah, Mas eles ainda estavam por aí? Achei estavam que por eles aí, foram. sim, firme e forte. Hum, Perderam veio, que estava sei na lá, região tantas deles. opções. É praticamente um chute. Não Bom, sei, tem mas cara isso de etruscos. Eles não se dão bem, não. é quase certo, mas não. Quase. Essa é só uma desculpa para lembrar quem são os inimigos vizinhos de Roma. Sim. Mas nesse meio tempo aí, quem passou a virar inimigo de Roma de novo foram os latinos, as tribos Ah, latinas. latinos. E o porquê é interessante. Lá vem. Os samnitas tinham sido derrotados por Roma, é, porém a cidade a região de Campânia não estava satisfeita só de que Roma tinha ganhado. Eles queriam revanche pela tentativa deles de invadir a Hum, cidade de Capua. Então eles começaram a confrontar os samnitas diretamente. Isso não a cidade de Capua, que era de Roma, mas a região de Campânia, incluindo hum, acho que a cidade de Nápoles, que está ali naquela parte também. Eles começaram a atacar os samnitas e os latinos se uniram a eles. O Aos povo, seminitas? não, o povo da região de Campânia. Eles Tá. queriam revidar e se aliaram às tribos latinas, que viram uma oportunidade ali de conquistar mais território também. Então, Campânia mais os latinos começaram a atacar os samnitas. Então, os samnitas, para a região de Campânia, pergunta para Roma, mas isso daí não é território seu? Por que você está deixando eles atacar? Fizemos um acordo de paz aqui, vocês ganharam, reconhecemos. É, bota a ordem nessa casa aí. Então, para isso, os romanos efetivamente vão lá e falam: ok, você tem razão, e bloqueiam os ataques da região da Campânia. Porém, os latinos não era território dos romanos. Eles tinham ganhado lá na guerra do Lago Legílios, acho que é o nome do lago. Você lembra na parte lá do. Isso foi. Onde foi do Lago Legílios? Foi depois do último Tarquínio tentar voltar. Lembra que eu até tinha me confundido no começo? Teve o Hum, Porcena e durante depois da tentativa do Porcena lá de sitiar a cidade, do Escavola, botar a mão no sim, fogo, sim. Aham. teve a batalha do Lago Regílios, Uhum. que Roma efetivamente destruiu as pretensões latinas de se aproveitar daquele momento de fraqueza dos romanos Sim. para conquistar a cidade. Então isso fazia o quê? Já uns 200 anos, basicamente, 150, 200 Hum, anos. Mas eles tinham entrado em uma era pacífica, não foi que Roma conquistou todas as tribos latinas, ou vice-versa. Eles fizeram um acordo de paz e não teve mais treta. sim. Mas não era território de Roma. Então eles falaram lá para os samnitas, ó, Campânia, beleza, vamos dar um stop nisso. Mas os latinos não têm um controle sobre eles, não. Sorry, not sorry. O problema é seu. E vira. E aí, obviamente, os samnitas ficaram putos, mas essa frustração deles não acarretou em um novo confronto direto com Roma. O que sim acarretou foi uma mensagem para os latinos de que se Roma não ia fazer nenhum esforço para controlar eles e já tinha feito um acordo de paz com os samnitas, é porque Roma era fraca. Então, essa foi a dedução deles desse cenário aí. Falou, se campanha, eles foram lá e controlaram, mas não querem nem tentar falar com a gente.
é porque eles não querem brigar com a gente. E se fizeram um Hum, acordo de paz com os samnitas em vez de dominar eles, é porque eles também não se vê na posição de conseguir dominar os samnitas. sim, falaram, ah, tão com medo, tão fraco. Exato. Então, a mensagem aí, eu falei que os samnitas ficaram putas com essa decisão, mas quem ficou feliz foram os latinos, Sim, porque viram um momento de extrema fraqueza dos romanos ao não tentar parar eles e não conquistar em definitivo os samnitas. Então, os latinos aproveitam isso e enviam emissários para Roma para renegociar os termos lá do acordo de pacificação. Eles dizem que eles querem, porque eles são aliados, como não tem um domínio, mas eles são aliados em diversas frentes aí. Se não me engano, até contra os etruscos, os latinos mandaram soldados. Eles tinham aquele apoio, era um aliado de Roma. Não era território nem inimigo, era um aliado. Mas era uma sim, aliança bem superficial, digamos assim. E muito mais favorável a Roma, que é, se defendia ou conquistava território e dava misérias para os latinos, pelo menos segundo sim, eles mesmos. Né? sim, Então eles foram lá para Roma e falaram: ó, agora que o jogo mudou e vocês não, obviamente não têm controle sobre a gente, queremos para continuar essa aliança muito mais participação nos espólios aí e muito mais representatividade na governança romana. sim. Incluso chegaram para o Senado e demandaram que um dos cônsules tinham que ser das tribos latinas. E a, a, Ou tá querendo demais? e a reação do Senado a escutar isso foi exatamente a sua aí. Essas tribos Ai, meu latinas Deus. com os quais Roma já tinha limpado o chão fazia 150 anos, Hum, estava chegando na porta deles e pedindo para ter um lugar no quero cônsul. mandar também. É. E aí Ai, caralho, velho. existiu um momento de muita união interna romana, porque os patrícios, obviamente, já tinham brigado por 100 anos para não ceder esse poder para a plebe. Sim, Obviamente não ia querer ceder isso para os latinos também. E a plebe, que tinha acabado de conseguir isso depois de um século de luta, também não empatizou em nada com os latinos. Então, nesse raro momento de união, ambos patrícios, como os plebeus, falaram: não, sai daqui. E, bem, nesse momento, os latinos decretaram guerra a Roma e vice-versa, dadas essas ambições deles. E dois novos generais foram apontados aí, o consulares, os cônsules, em 340. Então, lembrando, 343 foi a Primeira Guerra, 341 foi o motim aí que o Corvus evitou. Em 340, os dois novos cônsules eram o Publius Dícios, o herói lá da primeira batalha sim. contra os Samnitas, e um outro personagem chamado Manlius, mas não é o Manlius dos Gansos, é outro Manlius. Quem? Parente? Você já percebeu quanto de Marcos tem em Roma até agora? É, verdade, verdade, verdade. Os nomes se repetem muito Hum. e eu já Pera, você falou desisti que de. o Marcos Valério, o Corvus lá, Tem. que era parente do Publicola, mas o Dícios que chama Publius alguma coisa? Não, Publius era um primeiro nome comum, assim como Ah, Marcos. tá. Ok, ok. O nome da família é o sobrenome, né? É o Valério, Sim, da família sim. Valéria. E o Publicola foi Tá. um apelido dele porque ele era amigo do povo. Porque era amigo do povo, tá. É. Ok. Assim como Corvus, ou mesmo Coriolanos lá, né? Nenhum desses Uhum. nomes são parte do nome Era o nome, realmente. sim, sim. É, é tudo reconhecimento pelos feitos. Então, o Confusão. Publius Dícios, ou conhecido como Dícios, Uhum. devia ter sido conhecido como ninja, ninja da madrugada, mas não. Presumo não tinha exposição à cultura japonesa nessa época. Ficou como Dícios mesmo. Ele era um cônsul nesse momento e tinha o outro cônsul que era o Manlius. Nenhuma correlação com o Manlius dos Gansos que foi jogado da Rocha Trapeia lá 20 anos Sim. antes. Uhum. Bem, então eles eram os dois aí consulares Consus. Ok. e cônsules, melhor dito.
e começaram a guerra contra os latinos. E a guerra contra os Uhum. latinos é interessante porque já viu aquele momento em filme, principalmente de super-herói, no qual o vilão é uma versão exata do herói, só que versão evil, maligna? Sim. Os latinos, como está no nome, falavam o mesmo idioma que os romanos. Uhum. Estavam ali fazia mais tempo, lembrando que Alba Longa era tudo parte da tribo latina. Sim. E foi basicamente onde nasceu Roma. Era o berço ali de Roma, era a região Uhum. dos latinos. Então, eles falavam a mesma língua, habitavam a mesma região, usavam os mesmos métodos de guerra. Era basicamente um espelho um do outro. Sim. Como diz o ditado, o fruto que não cai muito longe da árvore. Roma era um fruto Sim. da árvore Aham. latina. Então, esse foi um momento no filme onde eles sabiam que tinha basicamente era, era um espelho do outro. Então, Uhum. sabia que ia ter muita perda de recursos e não tinha uma vitória garantida para nenhum lado. Sim. E as tribos latinas, apesar de ter sido derrotada lá há 150 anos, vinha também se fortalecendo. E eles não foram invadidos pelos gauleses, até porque não tinha uma cidade central Uhum. deles. Mas enfim, eles estavam tão fortes quanto Roma, por isso até que quiseram conquistar a região dos Samnitas ali com os campânios. Estavam num momento bom e decidiram que era um momento que podiam derrotar Roma. Sim. A inocência. Bom, da nossa perspectiva, né? Que 2000, É. Sim, exato. 2000 anos para frente. Mas na perspectiva deles, eles tinham uma boa chance e foram em frente. É, e aí chega uma parte de lenda e mitologia. Hum. É que tanto Odysseus como Manlius, antes de efetivamente começar a guerra, eles tiveram um sonho. Os dois tiveram um sonho, o mesmo sonho, Olha. no qual, lembrando, cada cônsul tinha o seu exército, ou suas legiões, no melhor vocabulário, e eles Uhum. sonharam que uma legião ia perder o seu comandante, enquanto a outra legião ia perder seus homens, Ok. mas ia garantir a vitória. Hum. Então, eles tiveram independentemente esse sonho na mesma noite, e quando Sim. se encontraram no outro dia, eles falaram: tive um sonho interessante, no Hum. qual uma legião perdia o seu comandante, e a outra legião perdia a batalha, mas no final Roma ganhava. Hum. É, e Manlius, que era bastante supersticioso, Sim. falou pro Dácios de que eles tinham que seguir por esse sonho, que era um prelúdio Hum. dos deuses, era um Ai, meu Deus. algore dos deuses, de que eles tinham que seguir Hum. exatamente isso. Ambos tinham Uhum. que lutar juntos, e se um começasse a perder, se começasse a perder seus homens, eles tinham que sacrificar para garantir a vitória do que sobrasse. Deus. É. Aham. Então, ele dá essas instruções aí pro Odysseus, fala: temos que seguir conforme o sonho, senão vai dar tudo errado. Hum. E nisso dá instrução pro exército para ninguém entrar em confronto com os latinos enquanto eles não tivessem nessa exata posição do sonho aí, de os exércitos se batalhando e os sinais divinos aparecendo. Ah. Então, eles mandam os seus pelotões, as suas legiões para as linhas de combate e dão explícitas instruções para ninguém entrar em guerra efetivamente antes do comando oficial. Uhum. E, bem, Manlius tem um próprio filho no exército, É. e esse filho é provocado pelos latinos, lembrando, eles falam o mesmo idioma, Sim. e começa a levar provocação de que eles estão ali em posição de batalha, mas não entrando em batalha ainda. E não Sim. teve o comando oficial. Estão Então, no bom, lobby antes de entrar na partida. exatamente. No momento de pesar os lutadores no UFC. É. Mas é psicológico só. Exato. E aí começam a xingar o filho do Manlius aí de covarde, de galinha, começa a fazer, Ai, meu Deus. a fazer toda aquela encenação de ensino Sua médio. mãe é homem. Isso,
quando dá ré faz barulho de caminhão. É. Começaram com as provocações. E o filho do Manlius, lembrando um cônsul, não leva isso tanto numa boa, porque, bom, ele é filho do comandante, né? Então tem que mostrar Hum, que não vai só ouvir desaforo. E ele parte para cima num duelo contra um dos provocadores latinos. hum. E ganha o duelo. Ele ganha o Olha. Loedo e levanta a moral de todo o exército romano, que não aceitou provocação e foi lá e matou o provocador. Então Ó, ele brabo. ganha autoestima aí com o exército, meio que vira um heróizinho do momento. Mas quando o Manlius fica sabendo disso, em vez de ficar orgulhoso do filho, ele fica muito puto porque não tá Atacou seguindo. sem. Porque desobedeceu a ordem e a ordem dele veio pelas sinalizações do sonho. Sim. Então ele não só desobedeceu, mas também arriscou todo o cumprir da profecia aí, porque saiu da narrativa, né, que ele tinha tido nos sonhos. Então, no momento de muito patriotismo, Hum. o Manlius manda prender e executar o próprio filho, Nossa. que desobedeceu o comando e Ai, meu botou o Deus futuro do de Roma em céu. risco por não seguir o sonho dele. Sim. É, muito bom. Muito bom. Meu Deus do céu. Seguindo os passos aí do. Quem que fez isso também? O É, Brutus, o Július foi, Brutus, foi, lembra lá do foi começo bem, da bem República? breve mesmo. Começo da República, lembrando lá quando teve uns espiões do Tarquínio e o Hum, Brutus descobriu que tinha filho dele no meio e mandou matar os filhos dele hum, também. sim, sim, Então é meio que parte da lenda aí, da lenda, digamos, no geral, dos valores romanos, de que o Estado uhum, vem sempre em primeiro lugar. sim, Família é descartável e tem que ser punida quando entra. conflito. É um obstáculo aí para o cumprir das profecias. Então o filho dele é açoitado e decapitado na frente de todo o exército. E a mensagem Acabou com que, a moral. e a mensagem que fica é: o exército agora odeia o Manlius, Ai, meu Deus do céu. mas aprenderam que mais do que o próprio inimigo, quer dizer, mais do que o inimigo, o que eles mais tinham que temer eram os próprios comandantes. Nossa Nenhuma senhora. desobediência seria tolerada. Sim. Isso logo depois aí do Corvus garantir clemência para os rebeldes. Então foi um momento aí meio que de tango. Por um lado, os Uhum. rebeldes se deram bem, e agora o Manlius falou: não vou tolerar isso, não importa quem seja. E deixou isso bem claro, decapitando o próprio filho. Sim. Meu Então, Deus. enfim, tudo isso daí antes de começar É. a batalha com os latinos. Aí, perdeu um de lá, perdeu um de cá. Tá igual, tá igual. É, e, bom, enfim, isso acontecido, o exército muito mais disciplinado, não sai da linha. E quando o comando é dado ali nos pés do Monte Vesúvio, já ouviu Hum, falar do Monte Vesúvio? aham, Então, esse Monte Vesúvio aí, bem antes da erupção, sim. eles começaram a batalha. Então, cada cônsul ficou com um flanco direito, flanco esquerdo, Sim. e a batalha começou com os latinos. Uma batalha bem, como que chama, como que diz quando algo não vai nem para um lado bem, nem para o outro, bem disputado. Hum, Uma bem batalha, balanceada ali. Bem. isso, uma batalha intensa, onde nenhum lado tinha uma clara vantagem Uhum. contra de um lado ou de outro. É, eles bom, começam a se atacar e não está claro quem vai ganhar, ambos lados iguais, lembrando o espelho um do outro. Sim. Até que os latinos começam a ter certa vantagem e começa a avançar. E quando eles começam a avançar, eles avançam do lado do Dício. Então ali o flanco. Não importa, um dos flancos. Sim. Um dos flancos O importante começa. foi no Dícios, é isso, né? Que tem o Dícios e o Melis. Então, Sim, foi o no Dícios Dícios. percebe que o lado dele está começando a perder para os latinos. Pô, tá torcendo por ele. É, e aí ele lembra do sonho.
O sonho é um lado vai perder os homens, e o outro vai perder o general. Então, quando Odísseo vê que ele está perdendo os homens, ele imediatamente Hum, sabe o que precisa ser feito. sim. E coloca no momento aí super dramático de Hollywood também. Parece que ele coloca um pano roxo, lembrando, não sei se a gente comentou, mas a cor roxa era símbolo não da realeza, era símbolo do poder supremo em Roma. Só os Hum, cargos superiores podiam usar roxo. sim. Não, acho que a gente não chegou a comentar isso, não lembro, pelo Bom, menos. tem esse detalhe. Então, o Odysseus aí, quando percebe que o lado dele tá perdendo, ele coloca assim em volta aí com panos roxos e normalmente os generais ficam atrás do pelotão, né, coordenando quem deve ir para um lado, quem deve ir para o outro. Nesse caso, Sim, ele vai para frente do pelotão e sozinho ele ataca todo o exército latino, sozinho. latim, sim. É. Não. Então, nesse momento aí de Tem que glória, morrer mesmo, morrer lutando, né? provavelmente no cavalo branco, É, ele sozinho vai contra o exército e, obviamente, o exército romano está vendo isso acontecer, principalmente o Manlius, e sabe o que tem que acontecer aí. Então, o Odysseus, nesse ato de sacrifício, efetivamente morre com uma chuva de flechas, sim. mas inspira todo o exército, porque esse é o momento do sonho e esse é o momento que ele Hum, sabe que eles têm a vitória garantida. sim. Então, o Manlius aí libera todos os soldados dele, que, na verdade, fazer uma correção aqui. Quem estava perdendo os homens era o Manlius, que ele estava no É isso que eu flanco, tava pode pensando dizer, aqui, porque direito. era. Um ia perder o exército e o outro ia perder Isso, exato. o capitão, né? Tá certo. Então, o exército do Manlius começa a perder os homens, e o E aí Odísseo vê o. isso, Disse. que é no flanco direito, e vamos, não sei se é o correto, mas enfim, não precisa estar na mosca, só no alvo. Sim, aham. O Odísseo do lado esquerdo vê que o flanco direito está perdendo, e aí ele se sacrifica. E nisso o Ok. Manlius vê que o momento do sonho chegou. Então, por mais que eles tinham perdido homens ali para os latinos, isso revigora o exército romano e ele libera toda a contingência reserva que ele tinha. Isso, até um parênteses aqui, estamos falando muito de combate, porque são situações de guerra, óbvio, que é difícil ilustrar no podcast. Então tem vários links aí para animações no YouTube de como isso aconteceu visualmente. O flanco esquerdo, o flanco Sim, direito, com o pelotão dianteiro, o pelotão do meio, o pelotão reserva. É muito mais fácil ver isso acontecendo do que escutar isso acontecendo. sim, Aqui eu estou enfatizando mais as decisões aí, as histórias, né? Mas o A por B aí de quem se mexeu para que lado e como, isso é bem melhor no YouTube. E não vou nem tentar competir com isso. Então, sim. todas as batalhas aqui, incluindo essa primeira aí contra os Samnitas, tem os links aí com os vídeos do canal que eu também já citei, que é Kings and Generals, que tem mais de Hum, 500 vídeos sobre isso. São vídeos curtos, basicamente entre 15 e 20 minutos, que explica ao detalhe aí a coisa do combate. sim. Mas enfim, fecha o parênteses. Manlius libera o pelotão reserva dele e vai para cima dos latinos, os quais são efetivamente derrotados. Sim. Os latinos aí não conseguem sobreviver ao sonho romano e os romanos conseguem efetivamente ganhar toda a batalha, com a maior perda sendo Odysseus. O Ok. salvador lá da batalha dos Samnitas se sacrifica, mas inspira, faz a profecia se cumprir e os latinos são derrotados pelos romanos de maneira definitiva. Hum, Roma aí já não quer mais ter nenhum risco de os latinos se rebelarem outra vez. sim. Tomaram o território também? Então tomaram como depois de ganhar dessa batalha, lembrando os latinos não tinham como uma cidade como Roma, eles eram Hum, dispersos. uhum. Então ganhar dessa batalha onde cada cidade mandou um pouco de soldados, eles foram para os Hum, arredores dessas cidades e sitiaram todas as cidades, os tribos latinas. sim, E efetivamente, uma a uma, deram três opções para eles, basicamente. Na verdade, duas. A sim. primeira era se render sem lutar, caso no qual eles eram garantidos a cidadania romana e não ia ter nada tirado deles. Era simplesmente me ajuda a te ajudar. Uhum. Então, vira romano e acabou. Uma outra opção
era, bom, se eles quisessem resistir, os romanos iam mostrar que eles não tinham poder nenhum de batalha, mas ia dar a opção de basicamente se render e com isso não ganhar cidadania, mas ainda conseguir ficar ali e ser um subalterno romano, digamos assim. Sim. Uhum. E a terceira opção era quem não queria se render, não queria dar o terreno, era basicamente falar, então foge. Você não vai... Corre. então corre. Essas eram as três opções. Ou se entrega de boa, ou tenta provar sua honra, mas depois se entrega. Ou Uhum. se você não vê isso como nenhuma opção, foge, porque senão viver não será mais uma opção. Hum. E, bem, nesse sentido, Roma era até bem diferente dos outros estados, digamos assim, ali da região, porque eles eram notavelmente generosos nesse sentido. Quem não tentava se opor a Roma ganhava a cidadania romana e Sim. era parte da festa. É, Então, conquistava com honra, né? é isso, com respeito, conquistava com E com respeito. respeito, exato. Então, nesse momento, nesse período, melhor dito, a identidade latina foi desapareceu, passou a ser romana. Assim como Sim. Veios, naquele momento, nunca mais vou ouvir falar de Veios como uma entidade separada. Depois Uhum. dessa guerra, os latinos também já não aparecem na história. Desaparecem forever. Tanto é que o idioma latino hoje remete muito mais ao período romano do que as tribos latinas de antes dos romanos. Sim. Então, a partir daí, 340 mais ou menos antes de Cristo, os latinos que queriam brigar com a Roma se deram uma despertões aí, foram viraram um pano de chão e desapareceram na Uhum. história. E grande Muito bom. conquistas e louvor aí pro Manlius, que apesar de duro e matar o próprio filho, Né? cumpriu o sonho É, então. e Tem mitigou que seguir o sonho. siga os seus sonhos. Tem o seu sonho. Essa é a lição A na história. todo custo. É. Bem, É, por aqui porra, fiquei triste pelo terminamos. Odysseus. Gostava dele. Meu favorito, né, desse episódio até agora. Bom, né, ele sabia o que tinha que fazer. Sim. Então, morreu com honra. Eu com. Morreu com honra. Mas ele reaparecerá em breve. Ele não, né? Filhos, descendentes dele. Ouviremos Sim. o nome disso ainda. Aham. Mas bem, Só faltava aqui. reencarnar. Não, esse tipo de curva para a esquerda não tem na narrativa, não. Isso é coisa de Ok. Game of Thrones, de Senhor dos Anéis. Ai, ai. Ninguém reaparece, não, só os descendentes. Tá bom, ótimo. Bem, aí então terminamos o interlúdio das três guerras samnitas. Terminou a primeira, os latinos peitaram uma de fortões e Uhum. criaram essa guerra e desapareceram. E agora vamos entrar na Segunda Guerra dos Samnitas. Mas e aí, nós vamos continuar para segunda? Vamos encerrar esse episódio por aqui. Então, dado o tempo, Deixar acho para que próxima. assim como os romanos e os samnitas precisam de uma pausa aí para recuperar as Uhum. energias. Até porque a É segunda muita guerra. é muita guerra e a segunda guerra contra os samnitas é considerado a grande guerra com os samnitas. Ah, sim, então, Então, então vamos deixar ela pro início, então. tem. Aí também muda a estrutura do exército romano, que é algo que precisa de explicação. Eles param de usar Sim. a formação de falange grega e passam a usar o que é conhecido como sistema manoplar. Aham. Então, isso vão perder uns 20 minutinhos aí explicando o que é. Ixi. E aí, 3 ia dar 3 horas de episódio. então vamos parar por aqui. No próximo capítulo, vamos explicar aí o que aconteceu nas próximas duas guerras e como toda a formação do exército romano mudou com isso. Beleza. Bem, então no interlúdio aí, aproveitem para ver os links nas referências, para ver os vídeos aí das batalhas, que são interessantes e dão como que ajuda a consolidar o conhecimento aí do que a gente está Sim, falando, além de sim. servir para entender o que vai acontecer no futuro. A partir de agora, lembrando o que eu disse no começo, a história de Roma é uma história de batalhas e expansão. Com a parte política, vai ter aí
uma pausa também em termos narrativos até nos próximos 200 anos. Nada muito relevante acontece politicamente até quase o aparecimento do Júlio César. Ah, Então, até lá é basicamente batalha. São os Samnitas agora, depois vai entrar a Grécia, depois vai entrar Cartago com as guerras púnicas, e só depois disso vamos voltar para tretas internas de Roma. nossa senhora. Então, tem muito chão pela frente aí, muitas batalhas. Aproveitem para entender aí como eram essas batalhas e visualizar elas, porque é, é basicamente tudo sobre o que vamos falar nos próximos 2 ou 3 episódios aí. Verdade mais que as guerras púnicas. Pensa nesse período de guerras como o universo Marvel aí na primeira fase. Agora estamos como nos primeiros Vingadores, na Batalha de Nova York. Aí. Esses são os Samnitas. Sim. Nossa Estamos falando desse nível de ameaça. E aí, Tá bom, quem é lógico, o Thanos? Thanos é Cartago. As guerras púnicas. Hum, O ultimato é a Guerras Púnicas, a Segunda Guerra Púnica. E também foram 3 guerras ok. púnicas. Nossa senhora. Mas o ultimato aí, Roma Ultimatum é a Segunda Guerra Púnica contra o imperador não, o general Hannibal, que, olha, ele é legitimamente um Thanos narrativo, assim, histórico. Porra. Ele, acho que de tudo que eu já vi da história de Roma, é o que me causou maior impressionar, assim, de como que eu nunca ouvi falar desse cara antes, de tudo que ele, dado tudo que ele fez. Sim, Que o Júlio ok. César todo mundo já ouviu falar, né? Embora também vamos saber muito mais do porquê que Sim. ele ganhou a fama que ganhou. Mas o Hannibal, ou Hannibal em inglês, Hum, é estrondoso, assim, os feitos dele hum. e o quão pouco ele é conhecido fora do nicho aí de quem curte Eu história. mesmo, eu mesmo nunca ouvi falar. Então, mas vai, e você vai concordar comigo no final que ele é o Thanos de toda essa história. Hum. Ok. Mas estamos ainda a uns 150 anos dele, então vamos com calma. Ixi, são uns 50 episódios. Não, já é uns 5. Mas a ideia não, a ideia aqui para os próximos é terminar as guerras samnitas aí, com Guerra 2, Guerra 3. Depois, um próximo episódio vai ser com a guerra contra os gregos, que é as guerras Sim, pírricas, que é um descendente direto do Alexandre o Grande. E depois dele tem aí o interlúdio Guerras Púnicas, a primeira, que é importante, mas o Hannibal não aparece, e a segunda que é Roma Ultimatum. Aí sim, sim. o bicho vai pegar. Hum. Mas bem, suficiente de trailers. Vamos Sim. parar por aqui e seguimos aí no próximo capítulo, Segunda Guerra, Grande Guerra Samnitas. O que acontecerá? Que novos Ok. heróis surgirão? Não percam. É isso.